reação. É claro que ninguém ia ficar calado. O Flávio Bolsonaro hoje, inclusive, já falou sobre a pesquisa de intenção de votos de ontem. A gente vai falar mais tarde ainda aqui no programa sobre isso. Flávio Bolsonaro não concordou com o resultado da pesquisa Genial Quest de ontem, que mostra uma vantagem do presidente Lula de 8 pontos no segundo turno para o presidente Lula. Ele não concordou com isso, a gente vai falar no contexto de hoje, mas tem reação. A gente vai mostrar para vocês. Qual é a primeira reação, produção? Me conta aí. Reação do PT, vamos ver então. A decisão das tarifas foi do presidente Trump, com o nosso total e integral apoio, após ela ter sido decidida por ele, e nós continuaremos a apoiar a decisão. Porque se essa foi a decisão do Donald Trump a respeito do Brasil, nós somos totalmente gratos. Claro, a direita não ia ficar calada, e a gente tem também a reação do Sóstenes Cavalcante, um tweet, né, do Sóstenes sobre esse assunto. Vamos ver como é que ele repercutiu esse tema. O líder do PL na Câmara dos Deputados se manifestou sobre isso com alerta máximo. Lula tenta transformar as tarifas impostas pelos Estados Unidos em uma arma eleitoral, mas a estratégia não deu certo. Hoje, o próprio secretário de Estado dos Estados Unidos afirmou que a responsabilidade pelas tarifas é do governo Lula. A culpa é do Lula, defenda o Brasil do PT, PT, partido do tarifaço. E claro, teve tweet do Flávio culpando o presidente Lula. E aí o Flávio disse o seguinte: os Estados Unidos confirmaram tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmou que as políticas de Lula prejudicam brasileiros e americanos e que o petista colocou o próprio ego acima de um acordo. Enquanto eu estava nos Estados Unidos tentando evitar o tarifaço, Lula preferiu provocar Trump. O Brasil sequer enviou representantes para defender os nossos interesses. Quem paga essa conta é o povo brasileiro. Defenda o Brasil do PT, o partido do tarifaço. Aí eles continuam nessa guerra de narrativas. É uma guerra de narrativas, Felipe, que vai continuar, claro, até as eleições. Isso vai ser assunto para a campanha eleitoral, com certeza, porque se ninguém conseguir reverter essas tarifas, que muito provavelmente não vão conseguir, porque esse é um valor importante para Donald Trump, para os Estados Unidos. Então, isso vai ser motivo para ser discutido durante a campanha eleitoral agora. Então, todo mundo vai ser dono, né? O Flávio vai dizer que o dono é o Lula, o Lula vai dizer que o dono são os Bolsonaro, todo mundo vai colocar a culpa no coleguinha. O problema é que a culpa não é de ninguém. Como você disse, o Flávio não tem essa capacidade de convencer o Donald Trump de colocar uma tarifa aqui no Brasil. O Donald Trump já vinha fazendo esse estudo, né, gente? Vamos lembrar, essa sanção 301 do Escritório de Comércio dos Estados Unidos já havia sido feita, estudada aqui no Brasil há um ano. Já tinha uma sanção aqui no Brasil de taxas desde o ano passado, era uma sanção provisória. E essa sanção 301 já havia sido estudada há cerca de um ano, para punir o Brasil por conta de alguns motivos. A gente também vai explicar todos aqui no programa para vocês. Entre os motivos, o plágio, entre outros motivos, o PIX, que de acordo com os Estados Unidos, o PIX vem prejudicando as bandeiras de cartão norte-americanas e por conta deste e de outros motivos, os Estados Unidos decidiu sancionar o nosso país. A produção já colocou aqui para mim a lauda para a gente detalhar aqui quais são os principais motivos que embasaram a decisão de aplicar a tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros. No relatório do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, o famoso USTR, Washington alega que o Brasil adota há décadas políticas e práticas que prejudicam empresas americanas e favorecem produtores nacionais. E aí a gente vai colocar para vocês os principais motivos citados pelos Estados Unidos para taxar o Brasil. Coloca aí na tela, produção, os motivos para taxar o Brasil. Então, as acusações são acusações de práticas de
Não enxergo produção, infelizmente. Enxergo ali o Pix, né, que a gente já sabe, o sistema de pagamento do Pix, que é um sistema criado aqui no Brasil para ajudar os brasileiros, né? O sistema de pagamento criado pelo Banco Central, apontado como um fator que prejudica as empresas norte-americanas de pagamentos eletrônicos. Segundo os Estados Unidos, o Banco Central teria favorecido o Pix por ser gratuito, colocando o concorrente dos Estados Unidos em desvantagem. Claro, a acusação de práticas comerciais desleais. Os Estados Unidos também afirmam que o Brasil adota políticas que favorecem injustamente produtores brasileiros, em prejuízo de empresas e exportadores norte-americanos. E, pasmem, os Estados Unidos falando sobre desmatamento ilegal. Alegam que o desmatamento no Brasil gera concorrência desleal para a indústria madeireira norte-americana no mercado internacional. Então tá aí as principais sanções, além das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre redes sociais e corrupção. Os Estados Unidos citam o desempenho do Brasil no Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional. Alegam que o país estaria se afastando das normas globais de combate ao suborno e à corrupção. Então, os principais motivos citados com base na sanção 301, na seção 301 da Lei de Comércio. As barreiras ao comércio, né, de forma geral, o escritório do representante comercial dos Estados Unidos afirma que o Brasil adota práticas consideradas desleais, discriminatórias, irrazoáveis, criadoras de barreiras ao comércio que prejudicam as empresas norte-americanas. Então, eu já quero falar com o Felipe sobre isso, porque não é Flávio, não é Lula, não são eles os criadores de barreiras entre os dois países. Os criadores de barreiras são os próprios Estados Unidos, que entenderam durante esse 1 ano de estudo que o próprio Brasil está sendo um concorrente desleal com os Estados Unidos. Você vê, né, que são vários motivos e várias razões colocadas pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos para taxar o Brasil em 25%. Né? O PIX é só uma delas. Né? O PIX é só uma das justificativas pelas quais o Departamento de Comércio achava que os Estados Unidos devessem, sim, taxar o Brasil. E a argumentação do PIX é que o PIX, o Banco Central no Brasil, é tanto a entidade regulamentadora como a entidade implementadora, né, e executora do meio de pagamento instantâneo, que é o PIX. Isso traria danos a várias empresas norte-americanas, como a Mastercard, como a Visa e como todo o sistema financeiro dos Estados Unidos também. Mas, além desse ponto, né, que é um ponto, na minha opinião, irrelevante para os Estados Unidos, né, mas tanto a direita quanto a esquerda adora abraçar o PIX, né, porque o PIX, de fato, foi algo muito bom para o Brasil, né, até porque o pequeno comerciante, o pequeno empresário, o ambulante de rua, né, consegue receber o dinheiro sem ter que pagar as taxas de adiantamento para grandes bandeiras de cartão de crédito e para grandes instituições financeiras. Então, de fato, foi um ganho muito grande, né? Mas o PIX não é nem de longe, na minha opinião, é o maior problema dos pontos levantados pelos Estados Unidos, né? Tem um ponto muito pior, que é a questão da propriedade intelectual, né? Porque o Brasil não estaria criando políticas para evitar, né, as falsidades de produtos de empresas norte-americanas, quanto também, né, um ponto importante, que, na minha opinião, é um ponto hipócrita dos Estados Unidos, de respeito à questão ambiental, né, alegando que o Brasil tem práticas de concorrência desleal, porque estariam, né, ter uma facilidade de produzir produtos agropecuários sem ter a observância, né, de produção ambientalmente sustentável, né, e desmatando as florestas do Brasil. Poxa, mas o governo Lula, né, verdade seja dita, nem de longe é o governo que mais houve desmatamento no Brasil, né? Então seria injusto, na minha opinião, depois de tantos anos, levantar essa bandeira do desmatamento ilegal, né? E as práticas concorrenciais desleais que os Estados Unidos colocam contra o Brasil
na minha opinião, são argumentações genéricas, né? Então, o que estaria por trás, de fato, dessa vontade dos Estados Unidos de taxarem o Brasil em 25%, né? O que estaria por trás, de fato, dessa situação, né? Na minha opinião, Neila, eu acho que é uma grande cortina de fumaça, né? O que está por trás é uma questão política que quer mostrar que os Estados Unidos estão, em ano eleitoral, querendo fazer uma certa influência, né, indireta nas eleições dos Estados Unidos. Tanto é que os dois lados estão colocando esse assunto por uma questão eleitoral. Quando você pega, por exemplo, a justificativa do Flávio Bolsonaro, os Estados Unidos não taxaram o Brasil, foi uma justificativa e uma alegação eleitoreira. O que o Flávio falou? O Flávio virou e falou assim, gente, Estados Unidos, não vamos taxar o Brasil, não, porque se taxar o Brasil agora, nesse período, o que vai acontecer é que vocês vão dar muita força ao Lula, que vai vir com essa argumentação e narrativa de proteção ao Brasil, de defesa da soberania, de defesa da autonomia e independência do Brasil. Isso está colando, isso cola. Então, até que essa pesquisa que a gente viu aqui, Leila, mostra claramente que os brasileiros, a maioria deles, colocam no Flávio Bolsonaro a culpa por essa taxação, né? Então, você vê, os dois lados estão buscando discurso eleitoreiro. Então, claro que o pano de fundo disso tudo, na minha opinião, é a busca por uma influência maior dos Estados Unidos nas eleições do Brasil. Bom, deixa eu chamar um intervalo comercial bem breve para quem nos assiste aqui pelos canais da LG Channels, na Fast TV. Rapidinho, a gente já retorna com a nossa programação normal.